Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é um vídeo de bate-papo. Não vou chamá-lo de Drops, porque esse vai ser o primeiro vídeo de 2019 que eu vou publicar. E vamos lá, é um bate-papo para quem já é fã do canal, para quem já segue o blog, o fórum já tem algum tempo, para quem ainda não sabe, já me conheceu pelo YouTube. Eu tô na internet aí desde 2007, 2006, quando eu comecei a fazer publicação de artigos de Microsoft Excel e também de VBA. Publiquei alguns artigos no site do Júlio Batiste, acho que tá até lá, inclusive, publicado, e no site Linha de Código, quando eu comecei a minha vida de programação. Aí, só depois de um tempo, eu comecei a gravar alguns videocursos, e muito antes disso, eu comecei a publicar muito material no meu blog. O endereço está sempre aí na descrição dos vídeos, e também do fórum, que virou um canal de comunicação gigantesco para a comunidade de Excel. E até hoje, ele tem uma quantidade de visitas generosa, bastante gente trocando ideia. E o que é um pouco impressionante nos dias de hoje, principalmente com sites como Stack Overflow sendo tão expressivos, mas acredito que a força do fórum, já tentando entrar um pouco nos assuntos, né, de 2019, a força do fórum vem de essa ternura da comunidade de Excel. E eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo desse vídeo. Não prometo quão longo ele será, mas enfim, 2019. Não tem nada a ver, os recados que eu vou dar aqui não tem nada a ver com política, cenário político e por aí vai. Pelo amor de Deus, a gente já tem informação suficiente para isso, opiniões suficientes, e eu acho que o desejo de todos, não importa de que lado, de que cor você esteja, é que a gente tenha um futuro mais estável, mais seguro e melhor para todo mundo. Por favor, não expressem opiniões políticas aqui, porque se eu sou de algum partido, de algum movimento, eu do Partido da Educação e do Aprendizado. Por isso que até hoje eu publico vídeos e materiais que têm uma tônica de você ser uma pessoa, um profissional melhor, né? Basicamente, porque eu falo de Excel, falo de VBA, falo de tecnologia, que faz de você um profissional melhor e, como consequência, você é um melhor todo o restante, um melhor cidadão, melhor pessoa e por aí vai. Certo? Eu quero deixar esse espaço aqui reservado e salvo desse tipo de coisa. E se um dia eu pretender falar a respeito disso, será em outros canais que não nesse. Ou, de repente, até nas redes sociais, ou o que seja. Mas eu não quero que isso interrompa ou afete a qualidade e a vontade que eu tenho de continuar produzindo esses conteúdos. E em 2019, eu tenho algumas promessas e compromissos, pelo menos são planos e estão muito perto de se concretizar. E eu fico bastante feliz porque depois de muito tempo vou conseguir chegar naquilo que eu já estava tentando e planejando há muito tempo. E vamos começar com o seguinte: cursos, eles saem esse ano. Ponto. Mesmo que eu tenha que parar de fazer vídeos para o YouTube, que é um preço que eu vou precisar pagar, porque exige tempo, qualidade de produção e esse tipo de coisa. E eu tinha prometido começar com isso ano passado. Na verdade, eu fiz roteiro de alguns cursos. Eu tenho 3 em mente, que eu vou até dar um spoiler do que eles são, para vocês ficarem preparados caso vocês tenham interesse do que se trata esses cursos que eu pretendo gravar. Mas sim, sai do papel. No mínimo um, mas eu pretendo que os 3 saiam, porque são 2 mais curtos e um pouco mais comprido. E um curso que eu tenho em parceria com o Márcio Ribeiro, vocês sabem disso. Eu comecei a série Versus com ele. A gente tem mais um vídeo para gravar para encerrar a primeira temporada da série, quem sabe venham outras. Mas o assunto, apesar de ele ser abrangente, ele é focado, não dá para brincar muito com muita coisa, a gente pode inventar alguma outra moda a respeito disso. Mas saem cursos. O primeiro, eu não vou prometer a ordem, mas 3 cursos que eu tenho em mente são por minha conta própria. O curso de Selenium eu vou fazer o Selenium e o Web Scraping, no geral, eu vou fazer conjunto com o Márcio. Mas da minha mão vai ser um curso de controle de versão com Excel, ou seja, você se tornando um profissional VBA de categoria para o mercado de trabalho, porque controle de versão é uma coisa que pouquíssima gente usa no mundo do VBA e vai fazer você, com certeza, dar um passo, assim, não vou chamar de quântico, porque quântico é uma palavra que está sendo muito mal usada atualmente, mas vai ser um passo monumental no seu nível profissional, você trabalhando com programação e trabalhando com VBA. Muita gente até hoje não usa isso, e basicamente é um pilar de boas práticas quando você trabalha no mundo da programação. Controle de versão no VBA. Depois eu vou lançar um curso
que vai falar sobre, eu não sei ainda, não tenho certeza ainda se ele vai focar no Rubber Duck, tá? Tem uma suíte que ela é de código aberto, que já falei dela num vídeo, em 2 vídeos que eu já publiquei no canal no ano passado, no final do ano passado. E eu pretendo continuar falando dela porque também é um divisor de águas se você é um programador VBA, certo? E o último, que esse sim é um grande, que começou, a semente eu plantei no começo do ano passado, que é o gerador de cadastros, certo? Se você acompanha o blog e o fórum, você sabe que desde o... até esqueci a data, mas acho que lá nos idos de 2008, eu publiquei um modelo de Excel que é basicamente um cadastrão, mas feito totalmente VBA com Excel. E deu tão certo que eu fiz outras versões dele, a comunidade fez outras versões assim, dentro do próprio fórum, e eu já vi ele sendo usado em outros sites e artigos, inclusive não fui atrás de plágio, de coisa nenhuma, até porque eu não fechei esse modelo para ninguém, eu falo assim, ó, só pode usar com o meu consentimento. A ideia é justamente servir para que a comunidade pudesse usar e crescer com essa ideia. Mas eu já tenho, 10 anos de idade esse modelo, então eu falei, preciso fazer uma coisa um pouco mais consistente e duradoura, se bem que a tecnologia está sempre mudando. Mas os pedidos mais frequentes desse modelo eram que eles pudessem, que seja mais fácil de customizar, o nome dos campos, esse tipo de coisa. Aí eu fiz o gerador de cadastros, que basicamente agora funciona só em cima do Access, porque se você quiser ter um cadastro sério, você precisa ter um banco de dados sérios, e o Excel não pode ser um banco de dados sérios. É sério, ele pode ser um aplicativo, mas não um banco de dados. Então, eu fiz um modelo que, a partir de um banco de dados, uma tabela em Access, gera os 2 formulários de cadastro que você tem no modelo de cadastro mais antigo. O de cadastro das operações de inserção, exclusão, alteração, numa tela, e a outra uma tela de pesquisa, certo? Tá lá no GitHub, é código aberto, também não cobra e-mail, ainda não tenho intenção de fazer lista de absolutamente nada. Vai lá, usa. E fica à vontade para fazer pergunta no fórum. O que eu vou fazer é lançar um curso de como você cria um cadastro daquele. Não a máquina de gerar cadastros, mas por trás da maquininha que gera o cadastro, o arquivo final, tem muito conceito que ainda precisa ser aprendido para você crescer com aquilo ou gerar os seus próprios. Então eu vou te ensinar a fazer um cadastro do zero com Excel e VBA naquele modelo do gerador. E eu vou ensinar para você o mínimo que você precisa saber sobre banco de dados, em Access principalmente, as operações básicas, um pouco de SQL, o Record Set, o ADO, que apesar de serem bibliotecas antiguíssimas, ainda estão em uso. Ainda estão em uso, sim. E faz uma diferença enorme quando você tem esses conhecimentos e vai ajudar você ou a trabalhar melhor naquilo que você tem hoje, ou pelo menos a você fazer o salto para o seu próximo nível de profissão, seja você indo trabalhar com bancos de dados mais sérios, ou com, sei lá, um outro nível de programação. Você quer ser um programador full stack, por exemplo, que vai ter sempre o banco de dados por trás. Esses conceitos que serão aprendidos nesse curso vai poder ser usado, enfim, para o resto da sua vida. E eu digo isso por experiência própria. Isso é o que eu pretendo fazer esse ano a respeito de cursos. Em relação ao conteúdo, tenho mais os planos para o YouTube são o seguinte: se der tempo, porque eu vou focar nos cursos, eu prometo que eu até paro o YouTube se for para terminar esses cursos, mas eu pretendo soltar alguns conteúdos. O grande desafio é o quê? É conseguir dar vazão, para que, enfim, que o canal continue crescendo, que a gente precisa seguir as regras do YouTube. O YouTube está sempre mudando como ele não como ele te monetiza. Como monetiza não me interessa muito, mas como ele te elenca, porque se não tem o alcance, você perde um pouco a motivação, porque basicamente, apesar do objetivo primário fornecer, compartilhar informação, o engajamento ele faz muita diferença, porque o engajamento gera visualizações geram feedback, esse feedback me alimenta para que eu consiga colocar mais coisas bacanas para vocês. Se bem que normalmente o que dirige, o que eu produzo é o que eu tenho vontade de produzir, porque isso reflete na qualidade do material produzido. O que vocês vão ver aqui, que vocês não viam com muita frequência, nesse canal do YouTube, eu não pretendo investir muito mais no blog, tá? O blog já tem
mais de 500 artigos, eu acho que ele consegue viver tranquilo com aquilo. Eu só vou alimentá-lo se eu falar de algum outro assunto, aí, sei lá, C Sharp, .NET, que são coisas que eu trabalho no dia a dia. Não que VBA não faça parte da minha vida, mas ele tem mais um quê de paixão do que eu realmente estar todos os dias ali trabalhando com ele. E o fórum, enfim, o fórum é um organismo vivo, é feito da comunidade, então eu estou lá sempre, tanto quanto vocês estão. No canal vocês vão ver mais conteúdos básicos, ou seja, vou continuar publicando Rubber Duck, eu vou continuar publicando conteúdos a respeito de VBA, mas vocês vão ver mais conteúdos básicos aqui. E o que alimenta isso? Duas coisas. Primeiro, tem muita necessidade, muita demanda de conteúdo básico do Excel na internet, na verdade na sociedade como um todo. E isso, de uma forma ou de outra, acaba gerando também mais visualizações, o que também não deixa de ser uma estratégia. Mas eu olho pela minha própria família e amigos, então eu não falo com eles de VBA, eu falo com eles de funcionalidades básicas do Excel. Ainda falta muito background para coisas simples que se faz uso do Excel. Eu vou falar também, sei lá, minha mãe e meu pai, às vezes eu preciso ensinar alguma coisa para eles, ou mesmo a minha esposa, que tem aí um background bacana de tecnologia, porque eu falo com ela o tempo todo, eu encho a paciência dela com tecnologia basicamente todos os dias. E o que acontece é que ainda é necessário falar de muitas funcionalidades básicas que o Excel oferece, porque as pessoas não conhecem isso. Eu estou lá falando de VBA, sendo que a pessoa ainda está sofrendo para fazer uma função C. E isso fica tão claro que alguns vídeos do ano retrasado e do ano passado, vocês podem ver que eu começo dizendo, olha, quem me inspirou a fazer esse vídeo foi tal pessoa, foi meu irmão, foi não sei o que, foi um amigo. Porque realmente eles estavam com aquela dúvida, eu falei, olha, eu posso explicar para você aqui, sei lá, a gente faz uma call aqui, no Skype ou no WhatsApp, ou sei lá, peraí que eu vou gravar um vídeo para você. Eu gravo um vídeo e publico no canal e serve para todo mundo, certo? Conteúdo básico, realmente básico. Vocês vão ver mais coisas a esse respeito nessa tônica aqui no canal. Se você é mais fã do VBA e dos tipos de coisas que eu costumo publicar, não me abandone, eu vou continuar publicando, mas vocês vão ver mais coisas básicas. Eu acho que ainda tem uma carência muito grande a respeito desse tipo de conteúdo. Não que não tenha conteúdo desse tipo lá fora. Ainda tem muito e de muita qualidade. Eu faço parte de uma comunidade de Excel que vocês podem tomar como referência pela minha participação no Conexel e em outros eventos como o ENAPROD, só para ter alguns exemplos. O Excel Weekend, infelizmente, não tive a chance de participar ainda, uma questão de distância. Mas eles têm conteúdos muito bons, mas eu parto do princípio que professor não quer demais. Então, eu gosto de colocar o meu ponto de vista e aí vai gerar mais conteúdo. E é claro, isso aumenta o engajamento do canal. E eu preciso também do feedback. Esse é o grande pedido desse vídeo, né? Dizer para vocês qual que é o meu plano e pedir para vocês um feedback, mas em que sentido? O que mais eu poderia fazer? Eu sei que eu recebo algumas sugestões, mas normalmente essas sugestões elas vêm muito perto da necessidade que você tem. O cara vai lá e fala, eu tenho uma lista de produtos X que vem de uma transportadora tal, que vem não sei o que. É um exemplo muito específico e vai servir somente para uma gama muito reduzida de pessoas. Eu preciso de exemplos mais abrangentes. Alguma coisa que eu faça que sirva para o maior número possível de pessoas, porque o que eu faço também tem o objetivo de alcançar o maior número possível de pessoas, senão não seria um canal do YouTube, senão seria alguma outra forma de publicação de conteúdo. E também de conteúdos diversos. Estou falando só de tecnologia, mas eu gostaria de falar de mais coisas. Não que eu vou transformar isso aqui num daily vlog, nem pretendo, mas coisas que gerassem mais vazão. Coisas que fizessem com que eu conseguisse me comunicar com vocês com um pouco mais de frequência. E eu vou dar aqui alguns exemplos que é o que eu poderia fazer. Porque seria muito fácil eu pegar a câmera, gravar e fazer isso acontecer, basicamente. O que seria? Por exemplo, vamos ver algumas possibilidades de o porquê fazer e o porquê não fazer. E aí eu peço o feedback de vocês, o que vocês acreditam que poderia ser um candidato para eu publicar esses vídeos, conteúdos para vocês com mais frequência, porque a minha paixão, por enquanto, é compartilhar o que eu sei com vocês, seja porque eu tenho um bom coração ou porque eu sou vaidoso mesmo. É mais fácil de admitir do que tentar esconder. Mas vamos lá. Eu poderia falar mais sobre inglês. Eu já fiz um vídeo que recomendei
quais foram os passos que eu segui para chegar a ser proeficiente em inglês. Não vou chamar de fluente, porque fluente é uma definição muito abstrata. O que é fluente? O fluente é você conseguir falar? O fluente é você ser nativo? O fluente para mim é o suficiente para a tua necessidade. Eu falo inglês que é suficiente para trabalhar no mercado de trabalho americano. Para mim, o inglês, para o meu propósito, ele é fluente. Mas se eu quiser discursar ou ir numa reunião de condomínio, é coisa um pouco diferente. Por exemplo, não que eu estou falando que tem, mas muda o contexto, muda a forma como você fala, muda o vocabulário, esse tipo de coisa. Então, o que é inglês fluente? Então, é muito complicado eu falar desse tipo de assunto, porque me falta proficiência abrangente. Eu poderia falar no máximo de inglês para o mercado de trabalho, que já seria alguma coisa. Mas tem canais muito bons que foram os que eu recomendei no vídeo. Deixo linkado aqui embaixo. Se eu esquecer, por favor, me lembre. Eu deixo o vídeo linkado aqui embaixo, em que eu falo a minha trajetória para conseguir chegar nessa minha proficiência de inglês e onde eu ainda me informo hoje, fora o dia a dia, porque a melhor escola é a vida. Mas tem uns canais muito bacanas que dá para seguir, que ensinam muita coisa, mesmo que você já tenha chegado aqui em território americano ou algum país em que você precise falar inglês no dia a dia. Tá? Outro tipo de conteúdo que eu acho que poderia ser bacana para eu falar com frequência é vida na América. Mas nossa, tem canal pra caramba lá fora e um dos que eu mais gosto de assistir porque é o mais sincero, não vou nem dizer que é o mais bem produzido ou porque fala de um conteúdo específico, mas basicamente eu sigo o Realidade Americana, que é o canal do Carlinhos Troll. O cara vive aqui nos Estados Unidos, já tem desde sempre, já veio direto com o Green Card, o contexto dele é outro, não é o caminho pela beirada ou pelo bueiro. Fez a coisa certa, digamos assim, é um empreendedor e basicamente faz um daily vlog dele e da família dele. Ele mostra os aspectos da América nos lugares em que ele morou. E qual que é o maior problema, na verdade, quando você publica conteúdos de viver na América? E qual que é o meu maior problema com todos os canais com que eu tive contato que publicam esse tipo de material? Primeiro, viver na América. A América é um país grande pra caramba! É gigante! O nome não é Estados Unidos à toa. O nome é Estados Unidos porque é um punhado gigantesco de estados que formam uma nação, uma federação. Então, e são estados gigantescos, maiores estados que a gente tem no Brasil. E a distância, a cultura, as origens, são lugares muito diferentes. Eu tive a chance já de visitar alguns lugares aqui, e no que você muda de estado, algumas coisas permanecem as mesmas, mas outras têm um contexto completamente diferente, seja porque vem de um background diferente de colonização, por exemplo, se você vai para aquela parte que fica mais perto do México, que um dia foi México, né? Depois teve aquela conquistas, guerras, essa coisa errada toda. Tem um background muito mais hispânico e latino, enquanto você vem para os lados aqui do nordeste dos Estados Unidos, você tem um background muito mais europeu, alemão, até nórdico, dependendo onde você está. Então, os Estados Unidos, em cada pedaço, ele tem um pequeno mundo de algumas coisas que são as mesmas porque você mora no mesmo país, mas muda demais. Então falar, como é viver na América? Eu não posso falar de como é viver na América, eu posso falar de como é viver na América na cidade que eu moro e com as pessoas com que eu convivi aqui. Por isso eu acho muito complicado falar desse tipo de coisa com uma abrangência tão grande, ou dizer, o americano é assim. O americano não, o americano daqui do estado e da cidade que eu moro tem essas características, mas se eu mudar para o estado do lado já é completamente diferente. Então, acho bastante complicado falar desse tipo de conteúdo com essa abrangência toda, porque não é possível, a não ser que você mora em todos os lugares dos Estados Unidos, mas eu poderia falar a respeito de curiosidades de onde se mora e o que eu entendo da cultura americana, o que eu consegui entender da cultura americana até agora, mas eu prefiro ficar com recomendações. Mas eu estou dando aqui para você algumas opções do que eu poderia falar para gerar conteúdo com mais frequência. Na sequência, esse eu realmente gostaria de falar bastante, que é o quê? Trabalhar de casa, que o pessoal do Brasil chama de home office. Aqui nos Estados Unidos eles chamam de remote work. Eu estou desde setembro de 2018 trabalhando de casa, tá? Esse é meu mundinho aqui.
esquina. Tem aqui um monitor grandão, meus computadores, e eu faço tudo daqui, internet, basicamente trabalho e faço commit de código diariamente para uma base e falo com o time por telefone, por videoconferência. Esse é um mundo que eu sempre quis experimentar, estava há anos tentando. Me fogem as palavras. Tentar entrar numa oportunidade dessas, e a convite de um amigo que eu fiz aqui no emprego que eu estava trabalhando, ele saiu já tem algum tempo. Quando ele ficou sabendo que eu estava disponível, ele falou: olha, vem trabalhar comigo, você vai trabalhar remoto. E tem todo um contexto, depende da empresa para qual você trabalha. Algumas empresas te dão equipamento, outras você que tem que dar o equipamento. Então, basicamente, você é responsável para fazer a máquina girar. Mas como horários, cultura, esse tipo de coisa, como é que isso funciona? Trabalhar de casa é uma coisa que vira a sua cabeça do avesso. É muito, muito interessante. E essas experiências seriam uma coisa muito bacana de compartilhar para saber se é isso mesmo que você quer. E se é isso mesmo que eu quero, porque tem pontos positivos e pontos negativos. Tem algumas coisas que eu estou gostando, tem outras coisas que eu não estou gostando. E isso seria uma coisa legal para falar do dia a dia. E um último assunto que me vem à mente, se vocês tiverem alguma outra sugestão, fiquem à vontade para colocar nos comentários, games. Eu sou mais apaixonado do que jogador. Eu gostaria de ter mais oportunidade de tempo para jogar, mas eu estou preferindo gravar um vídeo para vocês, por exemplo, tá? Mas tem aqui, eu sou da época de gamers dos anos 90 e jogo muita coisa antiga e tô tentando jogar coisas mais novas agora, mas é um assunto que quando eu falo com amigos, por exemplo, a gente fala por horas, e eu poderia falar aqui para vocês minhas impressões a respeito de determinados jogos, mas esse é um assunto que eu realmente acho que não conseguiria gerar um conteúdo de qualidade para vocês, mas uma hora ou outra pode acontecer, porque uma coisa que esse assunto com certeza teria é paixão, porque eu gosto muito de falar a respeito disso, não só do games por games, os impactos que eles geram, inclusive na sociedade, na geração atual. E por último, meios, né? O YouTube é o canal dos canais se você quiser publicar conteúdo em vídeo, certo? Eu participo também bastante do Twitter, mas o Twitter é mais um contexto pessoal, apesar de eu falar bastante de desenvolvimento de software, porque lá a comunidade de desenvolvimento de software é pesada assim, em pesos, tem personalidades gigantescas respondendo perguntas para você lá. Teve pergunta respondida do cara que é o líder do time de ASP.NET, por exemplo, que é difícil você ter se você tentar ir por uma outra via. Facebook já virou a rede social da vovó. Provavelmente seu pai e sua mãe que estão lá e você está procurando alguma outra coisa. Então, e também um vídeo que eu vou linkar aqui embaixo, qual que é o meu problema com grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Já falo que o problema é exclusividade de conteúdo, eu não gosto disso, vai contra os conceitos da internet livre como ela é. E tem o Instagram, onde o Instagram, eu não gosto muito do Instagram, mas eu percebi que ele virou uma ferramenta muito poderosa se você quiser publicar conteúdos rápidos. Então, meu Instagram é aberto, eu não bloqueio ninguém para me seguir, fica à vontade lá para dar uma olhada, também não publico nada que seja comprometedor. Mas poderia, por exemplo, esses conteúdos que eu listei para vocês agora no começo, que poderia ser uma possibilidade, por exemplo, uma dica de inglês, uma dica de vídeo na América, uma dica de home office, ao invés de eu pegar e gravar um vídeo, editar, para depois subir no YouTube para falar de um determinado assunto, se for uma coisa que leva, sei lá, 2 minutos para descrever, o Instagram poderia ser uma possibilidade. Por que não? Vocês usam o Instagram, vocês assistem aqueles stories malucos lá, que eu ainda estou me acostumando. Se for um meio, se for agradável para você de consumir, é uma coisa que também eu poderia começar a fazer. Por que não? Porque, mais uma vez, a intenção é compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, e os objetivos a serem alcançados eu já descrevi mais de uma vez. Publicando conteúdo profissional, conhecimento para você aplicar na tua profissão, isso faz de você um profissional melhor é um cidadão melhor é uma pessoa melhor, e por aí vai. Esse sempre foi o objetivo e essa vontade ainda permanece. E tomara que 2019 seja o ano que eu consiga fazer isso com mais paixão do que nunca. E eu prometo que a qualidade dos vídeos produzidos vai aumentar. Vou dedicar não só tempo, como também investimento para tentar livrar vocês dos pequenos problemas que a gente tem tido de produção. Vocês devem ter visto isso nos últimos vídeos.
E acredito que isso é tudo que eu queria cobrir, por enquanto. E deixa aí seus comentários. Fale comigo, basicamente, né? O que você gostaria, para que direção você acha que eu devo ir, ou se eu devo realmente ficar quieto, ó, cala a boca aí, seu, seu chato, e continuar fazendo conteúdo de Excel VBA, porque são vocês que, basicamente, direcionam para onde eu devo ir, apesar de eu fazer isso por paixão, desde uma época que a internet ainda não tinha esse poder de fogo todo para permitir que todos pudessem publicar alguma coisa de qualquer lugar a qualquer momento, certo? O vídeo já está com 25 minutos, não queria que fosse muito longo, eu nem vou editar, vou mandar isso aqui direto para o YouTube e aguardo aí o feedback de vocês. Já tem 3 vídeos gravados, vão ao ar, eu vou tentar colocar 2 essa semana e 1 na semana que vem, e daí para frente eu vou investir pesado em cursos, então talvez a vazão de vídeos diminua, mas tem curso sendo gerado, e eu espero fazer um anúncio dele logo mais, talvez numa live. Eu nunca fiz live, olha, vai ser uma experiência muito bacana. Fiquem atentos, publico as novidades no canal. Muito obrigado por acompanhar, muito obrigado por fazer parte dessa comunidade, apesar de pequena. Ela é eterna, ela é muito, me faz me sentir muito bem-vindo. Tem sim comentários negativos? Tem. Mas um comentário negativo no meio de 100 positivos que vocês têm deixado para mim até hoje, eu acho que é muito mais do que eu preciso para seguir nessa senda de compartilhar conteúdo, porque é bom, porque é bacana e porque me faz sentir bem. Eu espero que ajude vocês de alguma forma. Até o próximo vídeo.